Durante o estabelecimento da empresa colonial portuguesa no Brasil, o trabalho escravo foi implantado, impondo péssimas condições de vida aos negros escravizados. Nas fazendas de cana-de-açúcar ou nas minas de ouro, os escravos eram tratados da pior forma possível. Trabalhavam muito, de 14 a 16 horas diárias. Eram castigados e recebiam apenas trapos de roupa e uma alimentação de péssima qualidade, com pouca comida e no máximo 2 refeições por dia. Passavam as noites nas senzalas, galpões escuros, úmidos e com pouca higiene, acorrentados para evitar fugas. Eram castigados fisicamente e psicologicamente pelos senhores e seus algozes, que buscavam destruir os valores do negro e forçá-lo a aceitar a ideia da superioridade da raça branca. Isso durou por um longo tempo. Porém, no século XIX, durante o governo de Dom Pedro II, os interesses britânicos pela ampliação de seu mercado consumidor em solo brasileiro e a imigração de trabalhadores europeus deram brecha para o fim desse sistema. Várias leis de caráter abolicionista foram aplicadas. A Lei Eusébio de Queiroz foi a primeira a proibir o tráfico de escravos para o Brasil. O nome da lei é uma referência a seu autor, o senador e então ministro da Justiça do Brasil, Eusébio de Queiroz Coutinho Matoso da Câmara. Foi decretado em 4 de setembro de 1850 devido às exigências feitas pela Grã-Bretanha ao governo brasileiro no sentido de acabar com o tráfico de escravos. Amigo, ficou sabendo da nova lei que proíbe o tráfico de escravos para o Brasil? Não. Entrou em vigor faz algumas semanas. Mas, e quanto a nós? O que vai mudar? Nada vai mudar. Continuaremos a ser escravos. Continuaremos nessa vida juntos. Os filhos de mulher escrava que nascerem no Império desde a data desta lei serão considerados de condição livre. A Lei do Ventre Livre, ou Lei Rio Branco, Lei número 2040, é considerada a primeira lei abolicionista. Foi sancionada pelo Visconde do Rio Branco, do Partido Conservador, dia 28 de setembro de 1871, a qual concedia liberdade aos filhos de escravos nascidos a partir daquela data. Entretanto, o filho de escravo ou era entregue ao governo ou permanecia na propriedade do senhor do engenho, junto à família até completar 21 anos. Embora tenha se demonstrado pouco eficaz, já que existem muitas controvérsias sobre sua efetiva atuação e quem ela realmente beneficiava, a Lei do Ventre Livre foi mais um passo importante na história da abolição da escravatura no Brasil. A Lei dos Sexagenários, também conhecida como Lei Saraiva-Cotegipe, foi promulgada em 28 de setembro de 1855. Essa lei concedia liberdade aos escravos com mais de 60 anos de idade. O primeiro abolicionista a apresentar um projeto que libertava escravos mais velhos foi o liberal Souza Dantas, que apresentou o projeto ao parlamento. A lei beneficiou poucos escravos, pois eram raros os que atingiam esta idade devido à vida sofrida que levavam. Os que chegavam aos 60 anos já não tinham mais condições de trabalho. Portanto, era uma lei que acabava por beneficiar mais os proprietários, pois podiam libertar os escravos pouco produtivos. Eu não aguento mais essa vida. Quantos anos você tem? 28. É? Ainda falta muito para você conquistar sua liberdade. Como assim conquistar minha liberdade? Pela lei dos sexagenários, qualquer escravo que tem mais de 60 anos está livre. Amigo, com a vida que levamos é provável que nem cheguemos aos 40. Nisso você tem razão, mas poderia ser um pouquinho menos pessimista. Não estou sendo pessimista, apenas realista. Após uma longa batalha dos abolicionistas para acabar com a escravidão no Brasil no século XIX,
no dia 13 de maio de 1888, finalmente é sancionada a Lei Áurea, que tinha por finalidade libertar todos os escravos que dependiam dos senhores de engenho e da elite cafeeira. Como regente do Brasil na época, a princesa Isabel foi a responsável por assinar a Lei Áurea, depois de diversas tentativas empenhadas pelos integrantes da campanha abolicionista que se desenvolvia desde 1870. Também houve grande envolvimento com a liberdade dos escravos da própria princesa Isabel. Ela votou a favor da lei do ventre livre como senadora do parlamento e financiou quilombos e refúgios de escravos com o fim de libertá-los. O projeto da Lei Áurea foi apresentado pela primeira vez uma semana antes de ser aprovado pelo ministro Rodrigo Augusto da Silva. Passou pela Câmara e foi rapidamente avançado pelo Senado para a sanção da princesa regente. Foi uma medida estratégica, porque os deputados e alguns senadores queriam que o projeto de lei fosse aprovado de qualquer maneira enquanto o rei Dom Pedro II viajava para o exterior. A aprovação da lei acabou se tornando uma faca de dois gumes para a princesa. Se por um lado ela pretendia alavancar sua carreira política, acabou arruinando todas as possibilidades ao assinar a Lei Áurea. De fato, a sanção foi um enorme passo dado pelos liberais, que um ano mais tarde iriam derrubar o sistema monárquico em favor da proclamação da República. A Lei Áurea foi assinada no Paço Imperial por Princesa Isabel às 3 horas da tarde do dia 13 de maio de 1888 e os escravos estavam livres.